nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora do Monte Carmelo, rogai por nós. São Luís Maria Grião de Montfort, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, chegamos na nossa 8ª aula. Iremos tratar agora do 2º capítulo do tratado, dessa parte do tratado, em que São Luís começa a apresentar a natureza dessa devoção, ou seja, em que consiste exatamente essa devoção. Então, por exemplo, quando a gente vai falar da natureza humana, a gente fala o homem é um animal racional. Então, o que constitui o ser, por assim dizer, da devoção à Nossa Senhora? Então, São Luís ele diz, logo no início desse capítulo, que antes de apresentar no que consiste essa devoção, ele vai explicar, a consagração à Nossa Senhora, mas antes disso ele fala que deve expor algumas verdades fundamentais que vão esclarecer a grandeza e a solidez dessa devoção. Então ele tem 6 artigos, se eu não me engano, nós vamos analisar cada um deles, 5 artigos que ele apresenta. E o primeiro artigo, ele diz que Nosso Senhor Jesus Cristo é o fim último dessa devoção. Então é muito importante entender aqui essa noção de fim e de meios. Então, primeira coisa, quando a gente fala de um fim, a gente tem isso como um objetivo, ou seja, eu faço todo um processo a fim de chegar nesse objetivo. Por exemplo, atualmente eu estou em Brasília, mas eu quero visitar o Santuário de Nossa Senhora Aparecida. Então, meu objetivo é chegar no Santuário de Nossa Senhora Aparecida. Então, eu vou escolher os meios necessários para chegar a esse fim. Eu posso ir de carro, posso ir de ônibus, posso ir de avião. Eu vou escolher um meio para chegar nesse fim. Então, São Luís explica que o fim de toda devoção, sem exceção, é nosso Senhor Jesus Cristo. Então, quando nós abraçamos uma devoção, nosso objetivo é encontrar, alcançar nosso Senhor Jesus Cristo. Então, São Luís apresenta aqui o modo como que Nossa Senhora é um meio fácil e seguro para se chegar a Nosso Senhor Jesus Cristo. E nas aulas anteriores nós mostramos também como que São Luís explica que não é apenas um meio fácil e seguro, mas mesmo necessário, porque Deus quis que as coisas fossem assim. Então, no parágrafo 62, não estou citando o parágrafo inteiro, apenas trechos, São Luís diz: esta devoção só nos é necessária para encontrar Jesus Cristo, amá-lo ternamente e fielmente servi-lo. Depois, no parágrafo 63, a maior parte dos cristãos, mesmo os mais instruídos, desconhecem a ligação imprescindível que existe entre vós e vossa Mãe Santíssima. Então, depois, nesse mesmo parágrafo, ele começa a reclamar, eu vou explicar aqui rapidinho, da atitude dos jansenistas, que tinha já envenenado uma boa parte dos católicos na época ali. Então, é interessante porque no contexto de São Luís de Montfort, a heresia jansenista estava se espalhando cada vez mais, mas muitas vezes, apesar de alguém não ser publicamente um partidário da heresia, tinha ao menos as ideias bem enraizadas, sobretudo ideias que se manifestavam na conduta prática dos cristãos. Então ele diz: não vos conhecem nem a vossa Mãe Santíssima, a não ser de um modo especulativo, seco, estéril e indiferente. Então aqui vou resumir, primeiramente, para depois entrar nos detalhes, como que funcionava então essa devoção dos jansenistas. A Nossa Senhora, que São Luís faz uma ótima descrição aqui. Ele diz que era uma devoção meramente especulativa, ou seja, eles tinham uma admiração, uma devoção à Nossa Senhora, mas meramente especulativa, ou seja, no mundo das ideias. Eles acreditavam em Nossa Senhora, tudo mais,
mas na vida prática não se via essa devoção, de forma alguma. Então, por exemplo, apenas para fazer uma comparação, digamos que uma pessoa diz amar o sacerdócio católico, o clero, o padre, a mais bela flor do coração de Jesus, isso, aquilo, começa a citar o Santo Curadás, começa a citar todo mundo. Então, viva o sacerdócio católico, mas na prática não respeita o padre, né? Não respeita a autoridade que Nosso Senhor deu para ele, enfim, não tem esse amor filial, essa piedade filial para com o padre. Então, fica um amor ao sacerdócio meramente especulativo no mundo das ideias e que não se encarna, por assim dizer, no mundo real, na vida real. Em seguida, vou explicar isso mais em detalhes. São Luís fala de que é um amor seco. Por quê? Porque os jansenistas eles se opunham a tudo que tinha de sensível na devoção a Nossa Senhora, porque para eles falar de um amor sensível na sua devoção vai te levar a um certo amor sensível, e esse amor sensível vai te dar certas liberdades para que você se confie demais na sua forma de se aproximar de Nossa Senhora. Então, só para dar um exemplo, digamos uma pessoa que é muito amiga de um padre, mas ela não foi desde sempre uma pessoa muito próxima do padre. Então, às vezes, a primeira reação, no primeiro encontro, no primeiro contato, é um certo receio, um certo medo, e a pessoa mal fala com o padre, né? Com medo, nossa, será que ele vai me achar uma pessoa estranha, tudo mais. Mas aí depois a pessoa vai conhecendo o padre, vai criando mais confiança, e esse amor sensível que vai destruindo cada vez mais o medo, às vezes faz com que a pessoa tenha mais coragem de fazer certas brincadeiras, né? Fazer piadas, tudo mais, ser ela mesma, em outras palavras. Então vai criando certas liberdades, que às vezes de fato é importante saber moderar, mas que não é em si, né, uma coisa ruim. Então aqui os jansenistas tinham medo de que a mesma coisa acontecesse com Nosso Senhor Jesus Cristo, no sentido da pessoa começar a amar demais Nosso Senhor de uma forma sensível, e isso tirasse da pessoa o respeito devido à grandeza, à pureza, à santidade de Nosso Senhor. Então, é interessante porque muitas heresias acabam negando a natureza humana como um todo, ou seja, acabam pegando um aspecto da natureza humana e desprezando o outro. Então, acontece que o jansenismo, não estou dizendo que ele se resume a isso, mas tem um pouco esse aspecto, acaba negando a parte sensível do homem, muito parecido com o que o protestantismo faz, ao menos na sua primeira época ali, porque depois ficou uma bagunça muito grande, né? Então, o protestantismo original, por assim dizer. Então, tem esse lado de desprezar a parte material do homem, sensível, algo bem gnóstico também, e tentar transformar o homem numa espécie de anjo. Mas nós não somos anjos. Nós podemos falar assim, tem uma virtude que faz você parecer um anjo, mas é uma forma de falar, mas o homem é homem, ou seja, união substancial de um corpo com uma alma, né, racional no caso. Então, muitas vezes queriam desencarnar, né, da vida prática do homem, na devoção dele, aquilo que tinha de sensível para transformar ele numa espécie de anjo, ou seja, algo puramente especulativo, seco, porque os anjos não têm corpo, então eles não têm uma devoção sensível, entre aspas, né? Se a gente for comparar com a nossa linguagem, é seca. Obviamente que os santos anjos, eles têm uma devoção profunda, santa, mas que é conforme a natureza deles, né? E no nosso caso, tentar transformar um homem num anjo dessa forma pode ser muito perigoso, ou seja, entendido dessa forma. Uma coisa é você falar do homem, se assemelhar aos anjos em relação à pureza, mas é simplesmente uma forma de falar. O homem, ele não é um anjo, ele é homem. Então aqui, para entendermos melhor esse contexto dos jansenistas, né? Por que São Luís, nesses parágrafos, a partir do parágrafo 63, ele começa a fazer toda uma reclamação da falta de conhecimento e de amor desses que se dizem sábios e instruídos e que acabam
falando da devoção à Nossa Senhora, mas para afastar os outros dela. Então ele está falando particularmente dos jansenistas, nesse momento do tratado, porque na época dele tinha um livro que tinha sido publicado por um jesuíta, se eu não me engano, se chamava Avisos Salutares, e esse livro era um livro que estava basicamente destruindo a devoção à Nossa Senhora. Então, começar a falar, porque tem muita gente que é exagerada, supersticiosa, isso, aquilo. Então, o que aconteceu? Inicialmente, esse padre publicou esse livro, e o grande centro do jansenismo na época, ali na França, que era o mosteiro de Port-Royal, que se encontrava ali aos arredores de Paris, esse mosteiro começou a difundir esse livro. E essas ideias, como esse mosteiro tinha uma grande influência ali no mundo católico, particularmente entre os intelectuais da sociedade de Paris, ali, então acabou que pouco a pouco essas ideias foram se difundindo, a tal ponto que era muito recorrente as pessoas se afastarem da devoção à Nossa Senhora, já respirando esse veneno que fazia parte do ambiente. Então, quais eram as características dos jansenistas nesse contexto, particularmente por causa da influência desse livro? Eu encontrei esse comentário aqui, num livro que eu já comentei nas aulas anteriores, um comentário do tratado. Realmente eu achei muito interessante essa parte sobre os jansenistas, então por isso que eu gostaria de explicar para vocês. Então, o que eles faziam? O padre Plessis explica que eles caem muito no espírito de crítica. Então, sob o pretexto de corrigir os abusos que aconteciam na devoção à Nossa Senhora, porque de fato podem existir abusos, mas sob esse pretexto de corrigir alguns abusos nas práticas de devoção popular, eles acabavam se colocando em grande risco de atacar a própria devoção à Nossa Senhora, ou então no risco de atrasar os impulsos, que essa devoção estava ganhando. Então, o que acontece? Inicialmente tinha um problema real, que era de fato, não com todos, mas com alguns, de fato isso pode acontecer, que era um certo abuso na devoção à Nossa Senhora. Pode ser, por exemplo, uma superstição, algo do tipo. Mas a forma de reagir a esse problema real estava causando um problema maior ainda, porque não é simplesmente o fato de reagir a um problema real que conserta o problema. Você pode ter uma reação pior ainda e que gerará um outro problema. Então foi o que os jansenistas fizeram. Essa reação deles a um problema real criou um problema maior ainda, que foi destruir, por assim dizer, a devoção à Nossa Senhora. Então os jansenistas, como eu já expliquei para vocês, desconfiavam profundamente da parte afetuosa da devoção. Então, é como se eles vissem também uma ligação entre esses abusos e a parte afetiva, mas também essas outras questões que eu já expliquei para vocês. Então, mesmo na piedade, eles detestam e fogem de tudo o que se assemelha a atrativo sensível. Então, em relação à Nossa Senhora, eles destruíam o que tinha de sensível, mas também, na piedade em geral, eles começaram a militar contra a piedade sensível. Então, piedade sensível ao Santíssimo Sacramento não pode. Piedade sensível na hora de rezar não pode. E assim por diante. Então, diziam que não é sempre possível distinguir se isso vem do Espírito Santo ou da concupiscência. Ceder a isso seria se expor ao trágico despertar do deleite carnal. Então, é como se fosse proibido sentir piedade, sentir uma piedade sensível nas suas práticas de vida espiritual, porque de certa forma isso vai te apegar ao que há de sensível, então você vai se tornar uma pessoa mais sensível, mais susceptível a pecados carnais, Então era um raciocínio muito tentador, mas que era um absurdo, Levava as pessoas a simplesmente ficarem desencarnadas, por assim dizer. E depois, como tem uma expressão francesa que diz: quem faz o anjo faz a besta, Quem imita o anjo acaba virando um bicho.
no mau sentido, é um ditado assim um pouco, uma brincadeira, né? Então, de fato, as pessoas queriam ser de uma pureza tão angélica que acabavam caindo em abismos realmente animais assim de pecado. Então, também eles combatem, por princípio, toda piedade sentimental para com Nossa Senhora, como eu já expliquei para vocês. Era talvez mais fácil a um sutil jansenista do que a um simples fiel distinguir onde parava a piedade rígida e onde começava o sentimentalismo reprovável. O que é interessante aqui? Acontece que os jansenistas, eles criticavam uma coisa: não se pode ter piedade sensível. Mas agora imagina um jansenista, um padre jansenista falando isso: não se pode ter piedade sensível. Só que das pessoas que escutam ele, a maioria não é capaz de distinguir, mas até onde que eu estou indo na piedade sensível, até onde que eu não estou, como é que eu estou no ponto certo? Então, no final das contas, ninguém sabia distinguir, os únicos que sabiam dar o tom correto da piedade sensível eram eles. Eu vou te falar onde que está a piedade sensível, a partir disso é sensível, a partir disso não é sensível. Então, de certa forma, ele apresentava um problema que os fiéis não eram capazes de resolver e ele acabava se tornando a única base para esclarecer esses fiéis desse problema. É uma espécie de guru, de fato, porque ele deixa as pessoas numa certa dependência dele, porque elas têm um medo de se desviarem para aquilo que está errado. Então, ele que acaba sendo a luz dessas pessoas, em todos os aspectos. Então, era engraçado porque ele criticava uma coisa, criava um problema que só ele podia resolver, né? Então, era algo bem complexo nesse aspecto. Então, era só os jansenistas, os capazes, alguns, né, ali, alguns líderes, eram só eles os capazes de resolverem esses problemas que eles mesmos criavam. Então, São Luís escreve sobretudo contra esse livro, Os Avisos Salutares, que recebeu o auxílio de Port Royal, e teve uma boa parte de responsabilidade na reputação antimarial que se criou ali na França, na época dele. Então, os jansenistas eles tinham uma devoção bem desencarnada, já que o sensível era errado, você tinha que ter aquela devoção bem desencarnada, né? Despojada de tudo aquilo que é sensível. E o que é interessante nesse contexto jansenista? Eles não pregavam o lado misericordioso e condescendente de Nosso Senhor. Eles não eram a favor disso, porque para eles tinham que pregar a justiça de Deus. Você não pode falar da bondade, da misericórdia de Deus. Então, pregar a bondade e a misericórdia de Nossa Senhora levaria as pessoas a terem muita confiança exagerada em Nossa Senhora e muito amor sensível. Então, qual era o problema? Eles viam que se as pessoas começassem a ter confiança demais em Nossa Senhora, rapidamente isso iria passar para Nosso Senhor e rapidamente eles iriam se apresentar diante de Nosso Senhor sem o devido respeito, né? Porque você tem que se apresentar diante de Nosso Senhor justo, santo, transcendente, assim por diante, e você não pode tentar criar essas liberdades com ele. Então era algo bem sutil. Então esse desejo de afastar as pessoas da devoção sensível a Nossa Senhora, no fundo, era para afastar delas essa confiança sem limites, né, na bondade e na misericórdia de Nosso Senhor. Então, era algo bem protestante, assim, dá para ver bastante essa mentalidade calvinista e luterana, nessa forma de raciocinar. Então, basicamente é isso, nessa primeira parte. E no artigo 2º, São Luís diz... É a segunda base do raciocínio dele, que mostra, né, como que essa devoção é sólida. Então, nós pertencemos a Jesus e a Maria na qualidade de escravos. Então, como entender isso? Essa questão de que pertencemos a eles na qualidade de escravos. Então, São Luís ele dá vários argumentos para explicar isso, mas eu vou separar apenas alguns que eu acho que é mais fácil de compreender e também bem significativo. Então, ele diz que na Sagrada Escritura, com frequência, ao falar da nossa relação com Nosso Senhor, ela se refere
a nós com termos que exprimem nossa pertença a Ele. O que é interessante saber aqui? Quando se fala de um escravo, né, nós temos algumas noções por trás disso. Claro, São Luís ele não está defendendo o sistema da escravidão que a própria igreja militou desde sempre para destruir. Mas a única coisa que ele está falando aqui é um fato, existia escravidão na época dele, mas ele não está querendo fazer um juízo sobre esse sistema social, mas ele está querendo pegar alguns aspectos dele para transpor para a espiritualidade. Quais são esses aspectos? O que a gente enxerga na escravidão que ele quer trazer para a vida espiritual? Primeiro, a noção de dependência. Segundo, a noção de submissão, porque de fato o escravo ele se submete ao seu senhor. Terceiro, a noção de pertença, ou seja, de possessão, o senhor tem a posse sobre aquela pessoa. E também uma certa noção de finalidade, né, ou seja, que é uma consequência dessa dependência e dessa possessão, a finalidade do fruto que ela produz, ou seja, aquilo que o escravo produz é para o seu senhor, porque ele pertence ao seu senhor. Então, todas as vezes que a gente encontra na Sagrada Escritura uma noção radical de dependência e de possessão, né, de certa forma, a gente pode assemelhar isso à escravidão. Então, por exemplo, na Sagrada Escritura, nosso Senhor diz que nós somos o rebanho do qual Ele é o pastor. Então, nós somos a ovelha do pastor. Tem uma noção de posse aqui. Ou seja, nós pertencemos ao pastor, porque as ovelhas são uma propriedade do pastor. Então, quando a Sagrada Escritura fala disso, de certa forma estamos falando de posse, ou seja, de certa forma ele é nosso, de certa forma não, ele é nosso Senhor, e a esse título podemos dizer que somos escravos dele. Então também nosso Senhor fala que somos galhos de uma videira, nós somos a árvore plantada ao longo das águas, o que mostra uma dependência nossa, né? No caso as águas aqui é a igreja, a graça de Deus que nos é dada pela igreja. Então, nessa noção de dependência, a árvore plantada ao longo das águas, nós dependemos dessas águas para nos desenvolvermos como árvores, nesse aspecto. Então, em vários momentos, a Sagrada Escritura manifesta essa realidade de que dependemos de Deus, que somos posse dele e de que ele é realmente o alfa e o ômega, o princípio e o fim de tudo aquilo que a gente é, que a gente faz. Então, São Luís depois faz a comparação entre a escravidão e a servidão, porque, de fato, o escravo, tudo que ele faz pertence ao seu senhor, enquanto a servidão, que era um sistema que já existia na época dele, você faz algo, mas em troca de algo, ou seja, você não depende totalmente do seu senhor, para quem você trabalha, e também você não é uma propriedade dele, ele não tem essa posse sobre você. É um contrato limitado, o que expõe um certo limite na sua forma de se relacionar com ele. E é interessante também porque São Luís, ele faz a comparação. Existem 3 tipos de escravidão. Lembrando, então, quando a gente fala de escravidão, a gente se refere ao quê? Dependência, pertença e submissão. Então, o primeiro tipo de escravidão é a Deus, nesse sentido, porque tudo depende dele, né? De fato, se Deus não tivesse criado nada, o que seria, né? Então, tudo depende de Deus, tudo pertence a ele, realmente Deus é o Senhor de tudo, né? Dizer que algo não pertence a ele é falar que essa outra coisa é Deus também, então, realmente Deus tem posse de tudo. Do Senhor é a terra e tudo o que ela contém, né? Tem um salmo que diz isso. E também Deus é o fim de todas as coisas, né? Alfa e ômega, princípio e fim. Então, o segundo tipo de pertença que São Luís fala é uma pertença ao demônio. Por quê? Porque, de certa forma, a pessoa que se entrega ao pecado se torna escravo dele. Então, tem uma parte da Epístola aos Romanos,
Se eu não me engano, é Romanos 16, 10, depois eu preciso verificar essa passagem, mas São Paulo diz que não sabeis que quando vos colocais para obedecer a alguém, vos tornais escravos daquele a quem obedeceis. Então, de certa forma, a pessoa que livremente se entregou ao pecado, ela, né, está se submetendo de alguma forma a alguém, ao pecado. E se a pessoa se submete ao pecado, ela se submete ao demônio. Né? Como nosso Senhor diz, de certa forma, aqueles que se entregam ao pecado se colocam sob o domínio do demônio. Por isso que nosso Senhor chama ele de pai da mentira, né? E também aqueles que vivem na mentira são filhos desse pai, ou seja, agradam ao pai deles, que é o demônio que é mentiroso e homicida desde o princípio. E também nosso Senhor fala que todo aquele que peca se torna escravo do pecado. Então, a pessoa que vai se entregando ao pecado, de alguma forma, está se tornando escrava dele. E na prática, né, um dos aspectos do escravo é essa questão de submissão, que leva ele a uma obediência. A gente pode falar, por exemplo, de uma pessoa que tem problema com alcoolismo. Claro que a gente pode falar de qualquer outro pecado aqui ao qual a pessoa está presa. Mas, digamos, tem um alcoólatra. Ele vê uma garrafa de vinho do lado dele e, por mais que ele antes tenha dito para si, eu não quero mais beber, eu não quero mais beber, quando ele vê aquilo, é como se fosse uma força tão grande empurrando ele a se submeter a essa prática novamente, que a gente pode perguntar quem é senhor de quem? Quem é que manda em quem? Então a pessoa não tem essa posse de si, mas de certa forma está escrava do pecado. E assim muitas outras pessoas que se entregam ao pecado. Acho que não é muito difícil entender essa questão de como que uma pessoa se torna escrava do demônio nesse aspecto. E existe uma escravidão voluntária, que São Luís diz, porque a pessoa escolhe, né? De fato, ela reconhece que ela pertence a Deus, né? Que é escrava dele nesse sentido de dependência, pertença e submissão, mas ela livremente, né, quer se colocar a serviço de Deus por amor, né? Aquela escravidão que nasce do amor, de fato. Então, essa escravidão a gente encontra, de certa forma, na Sagrada Escritura também. De certa forma, não, a gente encontra nela totalmente. Então, essa noção de posse e dependência. Talvez vocês se lembrem, ali na Epístola aos Coríntios, existia uma certa discussão entre as pessoas dessa cidade, porque algumas tinham ficado muito fãs de São Paulo Apóstolo, mas outras de Apolo, que era um que ajudava os apóstolos durante um bom tempo. Então, começou a ter certas divisões, né? Um falava, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, isso e aquilo, e São Paulo foi lá, né? Brigou com todo mundo, mas vós sois de Cristo, né? Ou seja, Paulo é de Cristo, Apolo é de Cristo, então vós sois de Cristo também. Então, São Paulo deixa claro que nós somos posse de nosso Senhor, não é para ficar criando partidos, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, não, nós somos de Cristo, porque Paulo e Apolo também são de Cristo. Então, isso mostra uma certa escravidão, ou seja, no sentido de que dependemos de nosso Senhor e somos posse dele. E aquilo que a gente faz é para ele. Paulo batizava não era para ele, Apolo batizava não era para ele. O fruto dos trabalhos deles eram para nosso Senhor. Então, de fato, quando a gente fala de escravidão aqui, realmente é claro que tem consequências reais, mas é para se compreender isso da forma mais profunda possível em relação a essa dependência, essa posse, né, que se dá particularmente na vida espiritual. Claro que se estende também à vida material, em geral. A gente pode falar, por exemplo, do reinado social de Nosso Senhor, nesse contexto de escravidão. Se submeter a Nosso Senhor, depender dele e realmente reconhecer que somos posse dele. Então, um país que, por exemplo, se coloca de fato sob a lei de Nosso Senhor, no reinado social, esse país reconhece que os membros dele são ovelhas desse pastor, são posse desse pastor. E nós que nos reconhecemos ovelhas de Nosso Senhor, nós sabemos que esse pastor é quem irá nos proteger e que a gente não pode, nem tem como ter um pastor melhor do que Nosso Senhor. Então,
outra observação que São Luís faz, que é muito interessante, é que antigamente, quando se falava de servo na Sagrada Escritura, a única coisa que as pessoas tinham em mente é escravo, porque naquela época não tinha o sistema atual de servidão que temos hoje. Claro, talvez se possa pesquisar historicamente um pouco melhor como que isso se dava exatamente, mas ao menos ali na época dos apóstolos, né, quando eles falavam que eles eram servos de nosso Senhor Jesus Cristo, várias cartas de São Paulo Apóstolo ele começa assim, né, falando Paulo, servo de Jesus Cristo. Ele está falando, em outras palavras, Paulo, escravo de Jesus Cristo, né? Mas não, quando a gente pensa em escravidão, às vezes a gente pensa de uma coisa muito negativa, sabe? Aquela distância infinita entre o Senhor e seu escravo, mas aqui realmente não é nesse sentido, é realmente uma escravidão de amor, né? Um laço que prende a gente amorosamente a alguém. Então, é a mesma coisa, você fala de uma pessoa que ficou apaixonada por outra, às vezes você vê que ela perde o controle daquilo. De certa forma, uma escravidão, mas uma escravidão de amor, né? Tem efeito real na vida dela, mas não deixa de ser uma espécie de escravidão, a pessoa perde o controle de si. Então, devemos servir nosso Senhor Jesus Cristo como escravos amorosos, ou seja, escolher servir. Então, quando São Luís fala desse terceiro tipo de escravidão, ele está falando daquela que nasce de uma escolha. Eu escolho me colocar nas mãos de nosso Senhor Jesus Cristo dessa forma. É porque, de certa forma, as pessoas perderam um pouco dessa noção da escolha, claro, sem negar o papel da graça nesse aspecto, porque, de fato, a gente, graças a Deus, cresceu num ambiente onde todo mundo, basicamente, foi batizado quando criança. Está se perdendo um pouco isso no Brasil, alguns países da Europa, a gente percebe que é cada vez mais frequente questão de batismo de adultos, porque as pessoas pararam de batizar os filhos, né, desde os anos 70, 80, algo do tipo. Então, quando a pessoa vai ser batizada, ela está escolhendo, né, de fato, se tornar escrava de nosso Senhor Jesus Cristo. Depender dele, ela está reconhecendo Jesus Cristo como Senhor. Então, nada mais, nada menos, está reconhecendo que a partir de agora, ela não quer mais ser posse do demônio, que é o que ela era até então, por causa do pecado original, e a partir de então ela quer ser posse de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Membro, a pessoa quer ser um membro do corpo místico, ela quer ser uma ovelha desse pastor, ela quer pertencer a nosso Senhor, porque ela sabe que não tem como pertencer a mãos melhores do que essa. São Luís dá o exemplo também de que Nossa Senhora, né, quando o anjo vem falar com ela, diz que ela é a escrava do Senhor. Então, ela realmente se reconhece, né, nessa dependência total de Deus, nessa posse total de Deus, né, ou seja, que ela é propriedade de Deus e que aquilo que ela faz é se colocar nas mãos dele e tudo que ela faz é para ele, né? Minha alma glorifica o Senhor, e assim por diante. Depois ele tem algumas citações bem bonitas, né, que eu gostaria de ler para vocês. Ele cita Santo Ildefonso, né, às vezes não de forma literal, mas eu achei aqui a citação dele, em que Santo Ildefonso diz o seguinte: assim, né, aspiro servir a vossa mãe, a fim de que por ela me encontre, né, um bom servo vosso. Né? Então ele aspira à devoção à Nossa Senhora, a fim de melhor ser devoto de Nosso Senhor. E depois tem uma frase de Santo Agostinho que basicamente a gente encontra essa ideia, mas digamos, os frutos que nascem dessa ideia central, que diz o seguinte, essa frase: por ela Deus desceu à terra, e é por ela que os homens merecem subir ao céu. Então, de fato, Deus quis vir a nós por ela, a fim de que por ela nós possamos chegar a Ele. Então, o terceiro artigo, São Luís diz que devemos nos despojar do que há de mal em nós. Então, lembrando, eu acho importante ficar relembrando isso para a gente não perder de vista do que a gente está falando aqui, certo? Então, São Luís está querendo dizer que nós devemos chegar a Jesus Cristo, que é o fim dessa devoção. A primeira coisa que ele quis explicar, então, foi essa.
Em segundo lugar, que nós pertencemos a nosso Senhor Jesus Cristo. O que é importante enfatizar nesse contexto aqui? Porque às vezes as pessoas perguntam, eu não sei se eu quero viver essa consagração, mas o que nós devemos saber? O que nós devemos saber? Todos nós, enquanto cristãos, até os não cristãos, né, eles têm essa obrigação de buscarem a salvação deles também, nós devemos buscar Jesus Cristo. Todos devemos fazer isso, todos temos isso como fim, né? Jesus Cristo não é um fim só para os consagrados, a Nossa Senhora, obviamente. Todos nós devemos ir a Ele. Mas o que acontece? Existem formas e formas de fazer isso, né? Uma delas tem uma necessidade particular, que é Nossa Senhora, a Igreja, por exemplo, os sacramentos, tudo mais, mas em relação aos santos, Nossa Senhora tem essa necessidade, que já foi explicado nas aulas anteriores. Aí depois isso vai entrando nos detalhes. Algumas pessoas vão a Jesus Cristo por meio do casamento, outras por meio da vida religiosa, da vida clerical, assim por diante. Então, primeira coisa que devemos refletir, todos nós devemos ir a Jesus Cristo, né? Isso é uma obrigação de todos. Todo batizado, enquanto tal, ele tem essa obrigação de conhecer, amar e servir a nosso Senhor Jesus Cristo e viver uma vida autenticamente cristã. Não é um privilégio reservado para uma pequena elite de iluminados ou espirituais, algo do tipo. Não, todos nós devemos, de fato, buscar conhecer, amar e servir nosso Senhor Jesus Cristo da melhor forma possível. Nós temos essa obrigação. Então, o que uma pessoa que se consagra a Nossa Senhora faz? Ela simplesmente vai abraçar um meio, né, que vai permitir com que ela cumpra essa obrigação que ela já tem, né, mas da melhor forma, ou seja, de uma forma fácil, curta, perfeita e segura. Porque às vezes tem gente que pensa, é muito pesado ser consagrado, mas é uma mentalidade errada, né? Depois eu vou explicar isso nas aulas posteriores. Na verdade é o quê? Todo mundo já tem essa obrigação de ir atrás de Jesus Cristo, certo? De viver com Ele, por Ele, nele, para Ele. Todos já temos essa obrigação. O que a gente faz na consagração, justamente porque reconhecemos que somos fracos para cumprirmos como deveríamos, essa obrigação que nós já temos, nós nos colocamos nas mãos de Maria a fim de cumprirmos melhor, né, e mais perfeitamente essa obrigação que já existia. Não é que essa obrigação só existe a partir da consagração à Nossa Senhora, ela já existia antes, porque às vezes tem gente que realmente pensa que eu não quero ser consagrado porque é muito difícil, isso, aquilo, mas é simplesmente se perguntar, olha, você tem que ir a Jesus Cristo, não é verdade? Então, o que você vai fazer? Escolha a melhor forma de fazer isso, né? E a consagração realmente se apresenta como uma forma para fazer isso. Não quer dizer que todo mundo é obrigado a se consagrar a Nossa Senhora, mas existe uma obrigação, sim, de ir a Jesus por Maria, baseada nessa frase de Santo Agostinho, certo? Então, essa obrigação de viver como escravo de Nosso Senhor Jesus Cristo já existe para todo batizado, não é uma novidade, certo? Mas a consagração vai oferecer um meio poderosíssimo para realizar isso da melhor forma possível. Então, São Luís, ele enxerga que nós devemos ir a Jesus, como eu disse para vocês, mas ele vai começar a enxergar, a refletir agora sobre aquelas coisas que são necessárias para atingirmos esse fim. Então, no artigo 3, ele começa a falar, né, dessas convicções da vida espiritual que ele tem. Inclusive, ele vai retomar isso aqui nas semanas preparatórias para a consagração. Então, o que ele diz no artigo 3º? Devemos nos despojar do que há de mal em nós. Então, aqui, a partir do parágrafo 78. Devemos nos despojar do que há de mal em nós. Então, São Luís ele diz, né, eu não estou citando o parágrafo inteiro, apenas alguns trechos, portanto, de grande importância para adquirir a perfeição, que só se consegue pela união com Jesus Cristo, despojar-nos de tudo que de mal há em nós. Aí depois ele começa a fazer outras reflexões. Ou seja, nós devemos, se nós queremos nos unir a nosso Senhor Jesus Cristo, nos despojar do que há de mal em nós. O que São Luís está querendo dizer aqui?
Quando nós buscamos a união com nosso Senhor Jesus Cristo, nós precisamos da graça de Deus, certo? Mas a gente percebe que, apesar das pessoas terem acesso a essa graça, parece que ela não produz frutos como deveria em todo mundo. Então, trata-se, aqui de uma constatação de São Luís. Ele não está inventando uma coisa, ele está constatando algo. Ou seja, nós recebemos a graça por inúmeros meios. Quantas pessoas que recebem o Santíssimo Sacramento com frequência, se confessam com frequência, rezam com frequência, e, ao mesmo tempo, o que é de se admirar, por que tão poucos progressos? O fato de a pessoa não progredir, obviamente, não vem de Nosso Senhor. Não é um problema que vem de Nosso Senhor, o fato da pessoa não progredir. O que ele constata é que esse problema vem de nós, de alguma forma. O problema não está do lado da graça, o problema está na nossa forma de corresponder a essa graça. Então, o que São Luís está enxergando aqui é que há em nós certos obstáculos que impedem nosso avanço em direção a essa união com nosso Senhor Jesus Cristo. Enquanto esses obstáculos estão presentes, eles impedem nossa união mais íntima com nosso Senhor. Então, o que acontece? Por exemplo, tem aquela frase de Santa Maria Madalena de Pazzi, que muitos santos citaram. Basta uma comunhão bem feita para nos tornarmos grandes santos. Ou seja, em uma só comunhão, temos todas as graças necessárias para a nossa santificação. Por que a gente não se santifica muito a cada comunhão que a gente faz? O problema não está em nosso Senhor. Obviamente, não falta graça para Ele, para nos conceder. O problema está em nós. Então, de alguma forma, esse fundo mal que há em nós, São Luís fala aqui, sobretudo, desses obstáculos que a gente deixa existir em nós para o progresso do amor a Deus, de alguma forma eles vão impedindo essa nossa união mais íntima com o nosso Senhor. Ele usa expressões bem fortes, que são próprias da sua época, mas o sentido profundo do que ele está dizendo é isso, basicamente isso. Então, depois de apresentar esse princípio de que devemos nos despojar do que há de mal em nós, ele apresenta alguns meios, como que a gente pode realizar esse processo. Então, primeiramente, ele fala do conhecimento de si, primeiro passo. Para despojar-nos de nós mesmos, é preciso conhecer primeiramente e bem, pela luz do Espírito Santo, nosso fundo de maldade, nossa incapacidade para todo o bem, no sentido em relação ao bem útil para a nossa vida espiritual. Nossa fraqueza em todas as coisas, nossa inconstância em todo o tempo, nossa indignidade de toda graça e nossa iniquidade em todo lugar. Então, obviamente, aquilo que faz muito parte do pensamento de São Luís, ele está falando aqui da humildade. Por quê? Porque o conhecimento de nossa condição nos tornará realistas. Ou seja, isso nos ajuda a tirar consequências práticas disso. Um exemplo, a pessoa que realmente conhece bem a si mesma, ela vai entender que ela é fraca, que ela precisa da ajuda de Deus, e dessa compreensão profunda que ela tem, que foi uma graça que ela recebeu do Espírito Santo, ela vai levar mais a sério a vida de oração na hora de realizar coisas importantes na vida dela. Então, conhecer-se melhor, por que a gente faz isso? A gente se conhece melhor para se corrigir melhor. Esse conhecimento nos faz enxergar mais o que está implícito em muitas de nossas ações. Como assim? Quando a gente não pede essa luz do Espírito Santo, pode ser que a gente desenvolva em nós muitos defeitos, mas que por causa da nossa cegueira, a gente não percebe que eles estão lá, mas eles estão realmente presentes. Digamos, imagina uma pessoa que está com uma doença séria. Talvez durante muito tempo ela não sente nada, mas a doença já está lá. Apesar dela não saber da doença, a doença está lá realizando seu trabalho, que uma hora vai ser destrutivo para a saúde da pessoa. Então, o que acontece? Muitas das nossas ações, elas levam consigo uma certa desordem,
mas muitas vezes não enxergamos justamente pelo fato de não termos pedido como deveríamos à luz do Espírito Santo. Então, por exemplo, um pecado que às vezes é muito presente em muitas das nossas ações é o pecado da vaidade. Só que às vezes a gente acaba construindo todo um edifício sobre a base da vaidade, só que a gente não sabia, porque a gente não estava pedindo a luz do Espírito Santo para que a gente enxergasse isso. Então, às vezes a gente só percebe quando uma coisa manifesta, né, esse problema que a gente acabou construindo em nós. Então, por exemplo, um exemplo típico são aqueles que São Francisco de Sales dá. Quando algumas pessoas vinham pedir ajuda para ele, elas vinham às vezes chorando, desanimadas, porque elas não queriam mais buscar a santidade, porque elas desistiram, porque elas perceberam que elas caíam tanto, e apesar de estarem servindo a Deus há muito tempo, parecia que não tinha progresso, então elas basicamente falaram, para mim é impossível isso, eu desisto, não vou mais buscar a santidade. Então São Francisco de Sales mostrava para elas que essa atitude dessas pessoas era um fruto da vaidade que elas não souberam mortificar. Ou seja, elas não tinham chegado a um conhecimento delas mesmas que levasse elas a suportarem aquilo com paciência, aquelas quedas. Porque aquelas pessoas ficavam admiradas com o fato de terem caído, sendo que, na verdade, elas deviam ficar admiradas com o fato de não cair constantemente, né? Então ele dizia, o que de extraordinário há em ver a fraqueza sendo fraca, a miséria miserável, e assim por diante. Então, quando a pessoa não se conhece bem, ela acaba muitas vezes alimentando consigo certos defeitos que se manifestam em algum momento. Então, por exemplo, quando a pessoa desanima de buscar a santidade, é porque ela está cedendo à vaidade. Justamente, ela talvez não sabia que era a vaidade, que é a vaidade que está levando ela a esse desânimo, mas se ela tivesse pedido as luzes do Espírito Santo, provavelmente ela saberia se aproveitar bem das suas próprias faltas. Então, um exemplo disso é Santa Teresinha do Menino Jesus. De fato, as faltas dela, ao invés de fazerem ela se desanimar, né, em relação à santidade, isso fazia com que ela tivesse mais confiança ainda na bondade e na misericórdia de Deus. Então, não é uma questão de aceitar suas faltas para continuar pecando. Não, é uma questão de aceitar a nossa fraqueza que se manifesta nessas faltas, a fim de nos corrigirmos melhor. E assim por diante. Enfim, não é o assunto aqui, mas eu achei interessante dar esse exemplo para entendermos como que funciona. Então, conhecer bem que somos doentes faz parte desse conhecimento de si e, na medida do possível, conhecer a nossa própria doença. Então, quando a gente conhece, quando a gente sabe que estamos doentes, isso nos leva a buscarmos um médico. Então, por isso que um dos primeiros passos para realizarmos esse despojamento de nós mesmos é o conhecimento de nós mesmos, como diz São Luís. Depois, no parágrafo 81, ele diz que devemos morrer para nós todos os dias. Em segundo lugar, diz São Luís, para despojar-nos de nós mesmos, é preciso que todos os dias morramos para nós. Isto é, importa renunciarmos às operações das faculdades da alma e dos sentidos do corpo, precisamos ver como se não víssemos e assim por diante. Ele começa a fazer toda uma descrição. O que isso quer dizer aqui? Primeiramente, esse morrer para si todos os dias é algo que Nosso Senhor nos pede, né? Ou seja, essa renúncia de nós mesmos. Ele pede isso claramente quando ele fala: aquele que quiser me seguir, renuncie-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. E também São Paulo Apóstolo tem constantemente essa expressão de que ele morre todos os dias por nosso Senhor Jesus Cristo, que é uma forma de dizer que devemos estar crucificados com Cristo constantemente, a fim de experimentarmos em nós o poder da sua ressurreição. Então é interessante, porque ao conhecermos nossa condição, nós renunciaremos a apoiarmos-nos em nós mesmos e assim iremos mortificar em nós essas coisas, ou seja, essas obras, esses frutos que manifestam que estamos edificando o edifício sobre nós.
Em outras palavras, o que eu estou querendo dizer aqui? Quando a pessoa se conhece bem, ela vai renunciar, edificar toda a vida espiritual dela sobre ela mesma, ou seja, ela não vai edificar o edifício dela sobre a areia. Então, a pessoa que desanima na santidade por causa das suas quedas, de certa forma, ela estava baseando a santidade dela nela, por isso que era um edifício sobre a areia. Tem várias formas, né, de realizar essa renúncia de si concretamente. Na verdade, essa renúncia vai se manifestar em várias obras diferentes. Como que funciona? A pessoa não vai se apoiar em si nas coisas que ela vai fazer para Deus, ela vai sempre se apoiar na força de Deus. Como diz o Salmo 126, em vão trabalham os construtores, se o Senhor não edificar a casa. Mas também na vida dos santos a gente encontra alguns exemplos disso, para dar exemplos mais concretos, né, mais palpáveis. Por exemplo, às vezes uma pessoa inteligente, muito capaz, pode ser que ela imperceptivelmente comece a se apoiar demais na sua capacidade intelectual. E pouco a pouco, ao invés de se colocar na dependência de Deus, né, em todos os aspectos, tanto reconhecendo Ele como princípio dessa sua capacidade, quanto como fim, ele está usando esse talento para nosso Senhor e não para si, ele não está enterrando esse talento na terra. Então, e também até mesmo para pedir para Deus luzes para que ele enxergue bem, porque diante de Deus somos como crianças, certo? Então, mesmo que a gente saiba muito, nunca vai se comparar o que é nossa sabedoria comparado com a sabedoria de Deus. Então, às vezes pode acontecer com uma pessoa muito inteligente, ela se esqueça disso e comece a confiar demais em si mesma na hora de refletir nas coisas de Deus. Uma das consequências disso, a pessoa pode negligenciar a oração antes do estudo, ou durante o estudo e, sobretudo, depois do estudo. Pode confiar demais unicamente na sua capacidade e deixar de lado a oração. Então, São Tomás de Aquino, por exemplo, todo mundo sabe o grande gênio que ele foi. É realmente algo prodigioso e mesmo milagroso, eu diria. Mas uma vez ele disse para um frei, que era muito amigo dele, não pense que o que eu sei se adquire sobretudo pelo meu esforço pessoal, porque muitas questões eu só obtive resposta por meio de jejum e de contínuas orações. Inclusive a gente lê isso, a igreja nos coloca, né, esse trecho da vida dele, nas matinas, no dia da festa de São Tomás. Matinas é uma parte do breviário que o padre tem que rezar, e nessa parte do breviário conta um pouco a história do santo que a gente festeja naquele dia. Então, o próprio São Tomás de Aquino, né, o maior teólogo da história da igreja e talvez a maior mente que a humanidade já conheceu, quando tinha questões difíceis, né, em teologia para resolver, ele rezava bastante pedindo para Nosso Senhor iluminar ele naquelas questões. Inclusive, algumas questões, né, de forma milagrosa, aconteceu, obviamente, São Pedro e São Paulo Apóstolo apareciam para ele e ensinavam ele. Então, claro, o que aconteceu com ele de forma extraordinária, com a gente também pode acontecer de forma ordinária, certo? Então, pedindo para Deus luzes para que não nos apoiemos em nós, só porque somos inteligentes ou não, né, dependendo, mas, sobretudo, para que a gente se apoie nele. Outro exemplo disso é Santo Inácio de Loyola. Santo Inácio, quando ele estava ali perto de morrer, alguém, né, da Companhia de Jesus começou a falar para ele que, para o bem das almas, ele achava que seria bom que Santo Inácio contasse a vida dele. Só que antes dele decidir aceitar esse convite de contar a sua própria vida, ele ficou rezando durante mais ou menos 2 anos, né, pedindo para Deus luzes para tomar uma decisão em relação a isso. Então, a gente, graças a Deus, tem essa autobiografia de Santo Inácio de Loyola, que é muito edificante mesmo, muito precisa, assim, realmente é muito fácil a leitura. Mas observemos, então, Santo Inácio, antes de tomar uma decisão dessa, ficou 2 anos rezando, certo? Para quantas das nossas coisas a gente é muito negligente na oração. Então, isso mostra que, às vezes, a gente se apoia muito na gente, ao invés de se apoiar, né, em Nosso Senhor. Então, essa renúncia de nós mesmos passa por essa questão de não nos apoiarmos em nós,
certo? Nós nos reconhecemos como crianças que precisam da ajuda de alguém. Então, a gente se coloca, de fato, nas mãos de Nosso Senhor. Então, no número 82, São Luís diz que, então, os passos, para se despojar de si. Primeiro, conhecimento de si. Segundo, morrer para si todos os dias. Terceiro, escolher uma devoção que leva com mais certeza a este aniquilamento de si. Então, ele diz, em terceiro lugar, é preciso escolher entre todas as devoções à Santíssima Virgem, a que nos leva com mais certeza a este aniquilamento do próprio eu. De certa forma, esse trecho aqui do tratado pode ser visto como um daqueles trechos em que São Luís manifesta uma certa intenção que ele tem ao propagar essa devoção. Intenção essa que é sempre anexa a essa questão do reino de Nosso Senhor Jesus Cristo, nas almas, particularmente. Então, o que acontece? Para que Jesus reine numa alma, a pessoa vai precisar se unir a Ele, então, consequentemente, ela vai precisar realizar esse aniquilamento de si. Para que ela consiga realizar isso, é preciso abraçar uma devoção à Nossa Senhora que leve ela a esse aniquilamento de si. Então, no tratado, ele quer fazer isso. Digamos que é uma intenção anexa a essa grande intenção que ele tem no tratado, que é preparar o reino de Jesus Cristo, nas almas, obviamente, primeiramente. Então, São Luís continua ao falar desse meio que ele vai apresentar, ainda no parágrafo 82. Do mesmo modo que a natureza tem segredos para fazer em pouco tempo, sem muitos gastos e com facilidade, certas operações naturais, há segredos, na ordem da graça, pelos quais se fazem em pouco tempo, com doçura e facilidade, operações sobrenaturais, como despojar-nos de nós mesmos, encher-nos de Deus e tornar-nos perfeitos. A prática que quero revelar é um desses segredos da graça. E aqui ele faz uma constatação: desconhecido da maior parte dos cristãos. Então, de fato, muita gente desconhece esse grande segredo, como penetrar nele de fato. Conhecido de poucos devotos, mesmo entre as pessoas devotas, muitas acabavam andando por outros caminhos. Praticado e apreciado por um número bem diminuído. Então, realmente é pouca gente que acaba abraçando mesmo esse meio. Não que toda essa multidão fique sem as graças necessárias para se santificar, mas muitos acabam deixando de lado esse meio extraordinário para se santificarem de forma mais fácil, mais curta, mais perfeita e segura. Então, o que é interessante aqui? São Luís, então, ele quer mostrar como que, de fato, para atingirmos esse objetivo, como eu disse, Nosso Senhor Jesus Cristo é o fim último dessa devoção, como que o modo de se entregar a Nossa Senhora não é algo que vai dificultar isso, muito pelo contrário, vai facilitar. Então, tem gente que às vezes fica falando assim, não quero me consagrar a Nossa Senhora porque é muito difícil, é muito exigente, ser consagrado, isso exige muita obrigação. Só que, assim, na verdade, a pessoa está raciocinando errado, porque se ela tivesse entendido o que é a consagração à Nossa Senhora, ela iria, muito pelo contrário, ela iria se jogar quase que cegamente, assim, nessa devoção, no sentido de que ela entenderia que ela já tem um objetivo, que é se unir a Jesus Cristo, ela precisa passar por essas etapas que são difíceis, então ela precisa abraçar um meio que vai ajudar ela a realizar isso. Então aqui eu gostaria de fazer apenas um comentário, porque de fato, para quem conhece um pouco da história da espiritualidade, para quem não conhece não tem problema, não vou entrar num aspecto histórico aqui, São Luís ele faz parte de um contexto em que surgiu a chamada Escola Francesa. A Escola Francesa de Espiritualidade tinha certas particularidades, então, que às vezes acabava entrando em divergência com outras. Isso não invalida as pessoas que surgiram nesse contexto, mas a gente pode abordar as mesmas questões de outras formas também. Como assim? A Escola Francesa tinha uma característica muito típica de insistir primeiro na mortificação, ou em outras palavras, na cruz, mas entendida dessa forma, da mortificação,
eles insistiam primeiramente nisso para que a pessoa pudesse chegar em seguida ao amor de Deus. Então, entendida dessa forma deles, né, essa questão da cruz como mortificação, primeiramente, depois a gente vai falar do amor de Deus, a gente pode fazer certas questões, certos questionamentos. Obviamente, a gente nunca pode, em hipótese alguma, renunciar à cruz de Cristo. Isso em qualquer fase da vida espiritual. Jamais Jesus sem a cruz, jamais a cruz sem Jesus, como diz o próprio São Luís. E São Paulo Apóstolo, Filipenses 3,18, há muitos por aí que se comportam como inimigos da cruz de Cristo. Então, de fato, a gente não pode excluir a cruz de Nosso Senhor, de forma alguma. Mas a questão aqui é a forma deles abordarem o assunto, a escola francesa. Obviamente, tem muitas variações. Mas outras escolas, que têm também a caridade, que todo mundo sabe que é a caridade que faz a santidade de uma pessoa, o amor de Deus, em outras palavras, outras escolas buscam chegar ao amor pelo amor. Então, era o que São Francisco de Sales dizia, Santa Teresinha claramente também, e que é a escola dominicana também. São Tomás de Aquino, ele é muito claro nesse aspecto. Só que eu diria que desses trechos aqui que São Luís apresenta, de fato, que a gente percebe aquele espírito bem típico da escola francesa, é possível ler isso de uma forma perfeitamente tomista, que eu acho que realmente é a referência teológica para quem quer analisar seriamente uma coisa. Por quê? Porque São Tomás foi o único teólogo na história da Igreja que a Igreja incentivou positivamente, porque os outros a Igreja tolerou. Ela deu uma certa liberdade, se quiserem seguir outros, né, em alguns, podem, mas é uma tolerância, não é um encorajamento da parte da Igreja a seguir essas pessoas, é simplesmente uma tolerância. Então, o primeiro ponto é uma tolerância. Segundo, que o teólogo que teve mais teses aprovadas positivamente pela Igreja, inclusive canonizadas, porque algumas verdades de fé são conexas com certas verdades, né, que São Tomás ensinou, inclusive em filosofia. O único que recebeu isso foi São Tomás, enquanto que os outros, apesar de uma tese ou outra, como foi o caso de Dom Escoto em relação à Imaculada Conceição, teve uma coisa aprovada e foi uma proposição e não o sistema como tal. Então, realmente, São Tomás ele tem uma autoridade em doutrina que é singular e que realmente coloca ele acima dos outros nesse aspecto. Por isso que no meu curso eu tento de fato fazer uma leitura a mais tomista possível, certo? Então, desse trecho de São Luís, eu diria que devemos inserir nesse trecho a perspectiva tomista da caridade, e a gente consegue reler tranquilamente, né, sem nada tirar de São Luís, mas com um ponto de vista correto. Interpretar esse trecho como algo referente ao que São Tomás chama de incipientes, ou seja, incipientes, que seriam os principiantes. Como assim? Porque São Tomás ele fala que a perfeição cristã consiste na caridade. Então, todo mundo deve buscar a perfeição da caridade em qualquer estágio da vida espiritual. A diferença, né, ele fala que existem 3 fases na vida espiritual, que é a fase dos principiantes, que é a famosa via purgativa, a fase dos que estão avançando, que é a via iluminativa, e a fase dos que já estão numa santidade perfeita, mas que podem progredir infinitamente até onde Deus quiser, certo? O limite é Deus que dá no final das contas, que é a via unitiva, são os avançados na vida espiritual. Então, o que acontece? O que muda de uma coisa para outra é o esforço principal. Então, as pessoas que estão na primeira fase da vida espiritual, o principal esforço delas é remover os obstáculos que impedem elas de correrem para Deus, de avançarem para Deus. Então, digamos que essa parte aqui que São Luís explica, nós devemos ter em vista a caridade que ele apresentou, de fato, São Luís, o fim último é Jesus Cristo. Então, o que a gente vai buscar aqui é remover os principais obstáculos que me impedem de unir-me a Nosso Senhor. Então, eu vou me despojar do que há de mal em mim, ou seja, realizar essa obra da primeira fase da vida espiritual, mas nunca sem perder de vista, né,
questão da caridade. Então, amando o nosso Senhor, irei remover esses obstáculos a fim de amá-lo mais perfeitamente ainda. Né? É importante nunca fazer do sacrifício um fim em si. A própria Santa Teresinha dizia isso: eu não busco a cruz pela cruz, né? Assim, o sofrimento pelo sofrimento, mas buscamos nela nosso Senhor Jesus Cristo. E São Luís também, obviamente, ele segue essa mentalidade, ainda que o contexto dele fosse outro, mas de uma forma ou de outra a gente encontra elementos bem tomistas em São Luís. Então, no artigo 4º, São Luís fala da necessidade que temos de uma medianeira junto do próprio medianeiro. Então, São Luís, no parágrafo 85, começa a desenvolver essa questão. Por ela, Jesus Cristo veio a nós, e por ela devemos ir a Ele. Então, aquele princípio que a gente já explicou várias vezes. Então, lembrando, algo que eu já falei também, ele está se opondo aqui particularmente àquela mentalidade protestante, que acaba se infiltrando também em meios católicos, como, digamos, católicos, né? Como aconteceu no caso do jansenismo. Por quê? Porque o protestantismo, na sua raiz, mas que a gente encontra resquícios disso até hoje, ele despreza a mediação para termos um contato direto com o nosso Senhor. Então, o que é um mediador? Mediador, digamos que tem dois extremos, certo? Tem esse meu livro e esse sino aqui. Eu quero unir as duas coisas, mas elas, por elas mesmas, elas não vão se mover sozinhas, certo? Então, o que precisa? Precisa de alguém que realize esse ponto de união entre esses dois extremos. Então, no caso aqui, o mediador entre essas duas realidades sou eu. Eu estou unindo essas duas coisas. Então, os protestantes, o que eles fizeram? Né? Começando ali com Lutero e depois foi se desenvolvendo com Calvino e toda a Companhia Ilimitada. Eles desprezaram esse aspecto da mediação, fazendo uma interpretação errada da Epístola de São Paulo a Timóteo, dizendo que nós temos que ir direto ao nosso Senhor Jesus Cristo, então sem passar por mediação. Assim, eles negam a interferência de Nossa Senhora e assim por diante, enfim. É uma mentalidade que se aplica, inclusive, na realidade visível, né? Essa questão dos sacramentos, é tudo contato direto com o Nosso Senhor. A gente realmente começa a desprezar toda a realidade visível que foi criada por Nosso Senhor. Então, o que eu gostaria de dizer em relação a isso? Primeira coisa, Nosso Senhor criou uma sociedade. Que sociedade é essa? A Igreja. Não devemos, nessa sociedade que Nosso Senhor criou, nos considerar como átomos isolados, ou seja, seres isolados, mas nós devemos nos considerar como membros de um corpo. Então, isso já mostra uma noção de que o próprio São Paulo Apóstolo deu essa noção, uma noção de que nós não somos isolados, nós somos membros de um corpo que é a Igreja. E quando a gente observa o corpo humano, né, as coisas têm contatos umas com as outras. Né? Então, minha mão não tem um contato imediato com minha cabeça. Ela precisa de uma certa mediação, precisa passar por um certo caminho, a fim de se manter unida à minha cabeça. Existe uma certa mediação, certo? Então, se Nosso Senhor, por meio de São Paulo Apóstolo, nos ensina que a Igreja é um corpo do qual Ele é a cabeça e nós somos os membros, então Ele também leva essas consequências até esses detalhes. Mas eu gostaria de dar alguns outros exemplos de como que Nosso Senhor não quer, né, que a Igreja seja uma realidade de átomos isolados, de células, né, assim, cada um no seu canto e assim por diante, sem contato e sem necessidade um do outro para ter contato com Nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o primeiro exemplo disso, como que a gente faz para entrar na igreja? Por meio do batismo, né? E ninguém se batiza sozinho. Então, já na nossa entrada à igreja, então, Nosso Senhor deixa bem claro, instituindo o sacramento do batismo, que nós precisamos do outro para isso. Se eu me auto-batizar, é inválido. Então, para entrar nessa sociedade que é a igreja, para fazer parte desse corpo, ou seja, para ter contato com o nosso Senhor Jesus Cristo, eu preciso do outro para isso. Então, nós precisamos de um mediador. Eu preciso de alguém diferente de mim para me batizar, para que eu possa fazer parte dessa sociedade. Então,
essa sociedade, que é a igreja, é uma sociedade que convida, né, as pessoas a viverem como um corpo. Ela não nos chama a vivermos fechados em nós mesmos. Eu dependo de outros, outros dependem de mim e assim por diante. Então, assim como várias partes do corpo são interdependentes, na igreja nós precisamos de mediadores, certo? Nós precisamos de pessoas que nos auxiliam nesse contato, nessa união com o nosso Senhor. Então, de certa forma, para eu me locomover, eu preciso de certas partes do meu corpo. Então, eu preciso, por exemplo, das minhas pernas. As minhas pernas, para se locomoverem bem, precisam dos meus olhos. E para que eu saiba para onde eu quero ir, eu preciso da minha inteligência e assim por diante. Então, tudo é interdependente. Eu não posso querer ser algo isolado nesse corpo. Então, o que devemos entender aqui? Nosso Senhor criou uma realidade, que é a igreja, ou seja, essa sociedade perfeita, que é a igreja, e nessa sociedade faz parte essa interdependência, as pessoas dependerem umas das outras. Isso é uma criação de Deus. O que São Luís vai fazer é refletir sobre uma das belezas, né, do porquê Deus ter quisto fazer as coisas assim. Então, vou dar alguns exemplos de como que funciona essa mediação ainda. Por exemplo, o sacramento da Eucaristia, o Santíssimo Sacramento. Para que os fiéis tenham acesso ao Santíssimo Sacramento, eles precisam de um padre. É uma dependência que os fiéis têm para ter o Santíssimo Sacramento. Um padre, para ser padre, depende do bispo. Então, ninguém é autossuficiente na igreja. Todos nós dependemos uns dos outros, de alguma forma. E nosso Senhor quis que as coisas fossem assim. Então, digamos que eu machuco o meu joelho, né, de uma forma grave, meu joelho não consegue se autotratar, certo? Então, ele vai precisar da ajuda da minha mão, da ajuda das minhas pernas para poder se locomover, para ir para um hospital, receber a ajuda de outra pessoa e assim por diante. É assim que funcionam as coisas. Então, o que podemos fazer diante de tal realidade, ou seja, diante de tal criação de Deus? Deus criou um corpo, que é a igreja, criou essa sociedade. Criação de Deus. Deus fez isso. O que eu posso fazer diante disso? Eu posso contemplar a beleza, né, os motivos do porquê Deus quis criar uma sociedade dessa forma, interdependente. Então, é assim como quando entramos em uma catedral. Eu entro numa catedral e eu começo a contemplar a beleza, a harmonia que existe naquela construção, as diferentes partes dela, o modo como tudo isso contribui para a beleza de um todo e assim por diante. Então, se Deus criou a igreja dessa forma, como um corpo interdependente, existe uma beleza particular nessa forma de Deus ter criado as coisas. Então, o que São Luís faz nessa parte do artigo 4º? Ele simplesmente contempla um aspecto desses diversos motivos que levaram Deus a criar mediadores, né, nessa união com o Nosso Senhor. Lembrando, para que eu possa me unir com o Nosso Senhor pelo batismo, ou seja, para que eu possa fazer parte da igreja, porque é o sacramento que abre a porta aos outros sacramentos e que me fazem entrar na igreja, eu preciso do outro para isso, eu preciso de um mediador. Então, aqui o que São Luís mostra é que nessa questão de Deus ter quisto estabelecer Nossa Senhora como uma mediadora necessária, né, para que possamos, por ela, ir a Jesus, existe uma beleza particular, né, um motivo particular, não o único, mas é um dos motivos por Deus ter quisto fazer as coisas assim, que é exercitar a humildade. Então, existe uma certa humildade da nossa parte em seguirmos esse plano de Deus dessa forma, certo? Então, ele faz um certo raciocínio, que eu não vou detalhar, acho mais fácil que leiam isso, mas é o único motivo por Deus ter quisto fazer assim as coisas? Não, nós podemos contemplar outros motivos também, mas gostaria que vocês entendessem, se Deus criou a igreja como uma sociedade, existem motivos para isso, esses motivos são belos e faz parte do nosso esforço tentar refletir nesses motivos
e encontrar nessa fonte, por assim dizer, várias riquezas, né, para a nossa vida espiritual, contemplar quão belas são as obras do Senhor. No final das contas, é isso. Então, apenas um detalhe. Então, nesse contexto de São Luís, que é um contexto em que o jansenismo está realmente reinando de várias formas possíveis, as pessoas tinham medo de ir a Nosso Senhor. Então, São Luís mostra que ele conhece muito bem essa grandeza de Jesus, essa santidade, essa majestade dele, que os jansenistas reclamam para si. Porque os jansenistas, eles diziam o quê? Que eles conheciam de verdade Jesus, sabiam que ele era grande, santo, puro, isso, aquilo, e por isso mesmo eles não ousavam se aproximar de Nosso Senhor. Então, São Luís, nesse contexto, ele usa uma linguagem que vai ser compreendida pelo seu público. Então, ele mostra que ele entende muito bem que Nosso Senhor é santo, que ele é justo, que ele é majestoso e assim por diante, infinitamente digno de todo respeito, de toda reverência e tudo mais. No entanto, ele mostra que isso não deve desencorajar as pessoas a se aproximarem de Nosso Senhor. Por quê? Porque ele deixou para nós um meio para nos aproximarmos da bondade dele com confiança, que é Nossa Senhora. Então, o que ele quer, São Luís, no final das contas, ele quer fazer com que as pessoas se aproximem de Nosso Senhor Jesus Cristo sem medo. Então, ele até faz aquela comparação do sol e da lua. Por quê? Porque o sol, de fato, quando a gente olha para o sol, a gente percebe que ele é muito forte para os nossos olhos, é muita luz para os nossos olhos, é muita força, nossa fraqueza é grande, então a gente não consegue fixar os olhos no sol. Então, o que a gente faz? A gente simplesmente não olha para o sol, a gente se desvia dele. Então, de certa forma, as pessoas, sob esse pretexto de santidade, grandeza e majestade de Nosso Senhor, acabavam se afastando dele, acabavam se afastando da imitação de Nosso Senhor. Por quê? Porque para eles era uma realidade muito distante. Nosso Senhor é tão santo, tão justo, tão transcendente, tão majestoso, que acabava virando uma realidade distante dessas pessoas. Então, inclusive, isso se manifestava também no medo de se aproximar do Santíssimo Sacramento. Por quê? Porque é tão santo que eu tenho que ficar longe dele. Então, era obviamente, a mão do demônio nessa doutrina perversa. Então, no entanto, quando a gente olha para a lua, o que ela faz? Ela reflete a luz do sol. Então, ao mesmo tempo, a gente consegue olhar para a lua sem arder os olhos, ela tem essa serenidade e assim por diante. Então, São Luís mostra que as pessoas não devem ter medo de olhar para Nossa Senhora. Por quê? Porque o que ela tem de belo é um reflexo daquilo que Nosso Senhor tem de belo. É simplesmente um reflexo, é Ele que coloca essa beleza nela. Então, colocando as pessoas para olharem para Nossa Senhora, incentivando elas a lançarem esse olhar a Nossa Senhora, Ele faz com que elas tenham coragem de imitar Nosso Senhor, de olharem para Nosso Senhor, em outras palavras, e no fim das contas, olhar para Maria para ter coragem de ir a Jesus novamente. Porque o que São Luís quer? Ele quer tirar dessas pessoas esse medo delas de irem a Jesus. Então, para fazer isso, o que ele faz? Ele apresenta Nossa Senhora para esse público. Então, ele faz aquela bela citação de São Bernardo, né, de que Nossa Senhora nunca desprezou alguém que recorreu a ela. Então, ele lembra as pessoas essa beleza de Maria, Jesus que colocou essa beleza nela, e assim por diante. Então, claro, a gente tem que tomar cuidado, porque de fato essa visão jansenista às vezes pode se enraizar em nós, de olharmos para Nosso Senhor tão santo, tão justo, tão puro, que a gente começa a ficar com medo de se aproximar dele. Claro que Nosso Senhor não quer inspirar esse medo na gente. Então, de fato, Nossa Senhora é esse meio, né, que nos dá esse acesso tranquilo a Nosso Senhor, que nos dá essa grande confiança em nos aproximarmos de Nosso Senhor, porque Ele não quer que a gente tenha medo dele, certo? Inclusive, Santa Teresinha, foi Nossa Senhora que fez com que Santa Teresinha aprendesse esse caminho da pequena via, que fazia com que ela ficasse com tanta confiança, com tanta coragem, com tanto amor aos pés de Nosso Senhor Jesus Cristo, sem medo.
Então, de fato, a gente deve tomar cuidado com essa mentalidade que faz com que a gente tenha medo de se aproximar de Nosso Senhor, e particularmente a Nossa Senhora quem nos dá essa graça de nos aproximarmos de Jesus com confiança. Então São Luís cita aquele famoso adágio: ao Pai por Jesus, a Jesus por Maria. E por fim, chegamos ao último artigo, em que São Luís diz que é muito difícil para nós, conservarmos as graças e tesouros recebidos de Deus. Então, o parágrafo 87, em que ele diz... Primeiro, ele diz, começa a fazer uma citação para mostrar que nós temos um grande tesouro, que é a graça, em vasos frágeis, e depois ele faz uma reflexão baseada numa frase muito famosa de Santo Agostinho. Santo Agostinho dizia: eu vi cair em cedros do Líbano, ou seja, homens de uma virtude consumada, dos quais eu não acreditava possível a queda mais do que a de um Jerônimo ou a de um João Crisóstomo. Então, o que Santo Agostinho viu? De fato, tinham pessoas extraordinárias em virtudes que, de repente, caíram, mas de uma forma que ele realmente ficou assustado e impressionado, porque eram pessoas que mostravam uma firmeza tão grande na virtude que para ele era quase que impossível imaginar uma queda deles, tanto quanto imaginar a de um São Jerônimo ou a de um São João Crisóstomo. E São Luís diz o seguinte: a que atribuir tão estranha mudança, ou seja, essa queda, no parágrafo 88? Não foi falta de graça, pois a graça não falta a ninguém, foi falta de humildade. Essas pessoas acreditavam-se mais fortes e suficientes do que o eram na realidade. Julgavam-se capazes de guardar seus tesouros. Fiaram-se e apoiaram-se em si próprias. Creram sua casa bastante segura e bem forte os seus cofres para guardar o precioso tesouro da graça. E, devido a essa segurança imperceptível que tinham em si, conquanto lhes parecesse que se apoiavam na graça de Deus, como a gente explicou anteriormente, em relação a essa importância do conhecimento de si, por causa disso é que o Senhor Justíssimo, abandonando-as às próprias forças, permitiu que fossem roubadas. Claro, aqui a gente tem que entender bem também. Não é que Nosso Senhor não se interessasse mais a essas pessoas, mas pensando no bem delas, querendo o bem delas, às vezes Deus permite, por mais que Ele não queira o mal dessas pessoas, mas Ele permite que algumas pessoas sintam as suas fraquezas para se corrigirem, certo? Se tivessem conhecido a devoção admirável que vou expor em seguida, teriam confiado seu tesouro à Virgem poderosa e fiel, que o teria guardado como seu próprio bem, fazendo o mesmo. Disso, um dever de justiça. Então, o que acontece nessas situações? Simplesmente se manifestou que elas se apoiavam nelas mesmas. Então, São Luís mostra como que é difícil conservar essa graça em nós. Tem exemplos desses homens que Santo Agostinho conheceu que eram tão extraordinários quanto um São Jerônimo e um São João Crisóstomo, e apesar disso, eles caíram. Então, nós percebemos que é difícil conservar a graça em nós. Então, o que São Luís, terceira constatação que ele faz em relação a isso? É difícil perseverar na justiça por causa da corrupção do mundo. A gente vive num contexto difícil. O mundo está atualmente tão corrompido que é quase necessário que os corações religiosos sejam manchados, se não pela lama, ao menos pela poeira dessa corrupção. É uma situação de São Leão Magno, Papa. De modo que se pode considerar um milagre o fato de uma pessoa manter-se firme no meio dessa torrente impetuosa, sem que o turbilhão a arraste. No meio desse mar tempestuoso, sem que o furor das ondas a submerja ou apilhem os piratas e corsários, no meio desse ar empestado, sem que os miasmas a contaminem, é a Virgem, a única fiel, na qual a serpente não teve parte jamais, que faz este milagre em favor daqueles e daquelas que a servem da mais bela maneira. Então, o que São Luís faz aqui? Ele simplesmente constata algo que a gente já falou na nossa aula passada sobre os apóstolos dos últimos tempos, ao falarmos dos aspectos do fim do mundo, que, de fato, a iniquidade pode chegar a um ponto tão grande que seja quase que impossível, humanamente falando, as pessoas de se conservarem na graça e na virtude. Então, basicamente, é aquilo que Nosso Senhor diz em Mateus 24:12, se eu não me engano,
ante o crescente progresso da iniquidade, a caridade de muitos esfriará. Ou seja, a iniquidade vai chegar a tal estado, se criaram tantos obstáculos para a virtude e a graça de Deus, que basicamente vai ser um milagre, né? Ver pessoas que não se deixaram influenciar por esse contexto e não deixaram a caridade esfriar. E aí São Luís entra mais ou menos naquela perspectiva dos apóstolos dos últimos tempos. Diante de um mal tão grande, quem é que vai fazer esse milagre de fazer com que, de fato, essas pessoas tenham uma caridade ardente nesse contexto? É Nossa Senhora. Então ele cita, é ela que realmente destrói as armadilhas da serpente infernal. Então, de certa forma, nessas pessoas, nesses filhos de Nossa Senhora, nessas pessoas que realmente se deixam conduzir por ela, a gente vê, diante desse mar de iniquidades que a serpente tenta vomitar na terra para fazer naufragar as pessoas no pecado, diante desse contexto, a gente vê nessas pessoas, em particular, essa vitória de Nossa Senhora. Diante desse contexto que parece impossível de se vencer, Nossa Senhora, ela esmaga a cabeça da serpente e nessas pessoas a gente vê essa vitória de Nossa Senhora de uma forma concreta. Então, basicamente, São Luís ele resume aqui algo que a gente encontra até em outros livros dele. Porque, por exemplo, no Segredo de Maria, no parágrafo 6, ele explica lá, depois de uma introdução, de que devemos buscar a santidade, essa é a vontade de Deus para nós, e que a santidade vai se concretizar particularmente em nos conformarmos com a vontade de Deus e em outras coisas. Mas ele explica que para isso nós precisamos da graça de Deus. Então, o primeiro passo é absolutamente necessária a graça para nos santificarmos, só que o trabalho não se resume a isso. Além de alcançarmos a graça, precisamos conservar a ela. Então, ele acaba de dizer que é Nossa Senhora quem nos dá essa graça de conservarmos a graça em nós, e além disso, fazê-la frutificar, né? De fato, dar bons frutos de santidade por meio dessa graça, que é algo que é Nossa Senhora também quem faz isso, porque é ela quem nos faz frutificar para Deus, que é o fruto que ela nos oferece, é Nosso Senhor Jesus Cristo. Então, justamente, né, aqui que ele encerra o capítulo 2 do tratado, nessa perspectiva de que nós devemos ir a Nosso Senhor Jesus Cristo, que Ele é o fim último de toda devoção, e de que para isso nós precisamos passar por essas etapas, nesse contexto em que nós precisamos absolutamente de Nossa Senhora por vontade de Deus, justamente por ser muito necessário a todos nós alcançarmos Nossa Senhora, São Luís ele vai então, no capítulo seguinte, apresentar para todos a verdadeira devoção a Nossa Senhora. Mas como que funciona, então, esse raciocínio dele? Para nos unirmos a Nosso Senhor Jesus Cristo, que foi o primeiro artigo que ele apresentou, nós precisamos passar por essas etapas. Uma delas, que é uma das principais, é essa renúncia de nós mesmos e esse despojamento de nós mesmos. E para realizar essa renúncia, para realizar esse despojamento, nós precisamos de Nossa Senhora. De fato, essa devoção que ele quer apresentar é um meio para realizarmos esse processo que é necessário para a nossa união com Nosso Senhor Jesus Cristo. Mas o que acontece? O demônio sabe muito bem que para uma pessoa se unir a Jesus, o que é a ruína para ele, ela precisa passar por esse processo de renúncia de si, de despojamento de si, e ele sabe que o que vai fazer com que a pessoa alcance esse processo é a devoção a Nossa Senhora. Então, nesse contexto, o demônio vai tentar falsificar a devoção a Nossa Senhora, porque já que esse é o grande problema dele nessa guerra, isso vai destruir os planos dele, o que ele vai tentar fazer? Já que ele sabe que é inevitável com que as pessoas se aproximem de Nossa Senhora, ele vai ao menos tentar falsificar essa devoção. Então, São Luís, para impedir as pessoas de caírem nessa armadilha do demônio, vai ensinar elas a distinguirem a verdadeira da falsa devoção a Nossa Senhora, justamente para que possam alcançar esse fim último da devoção que ele apresenta no segundo capítulo.
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus, não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. Nos cum prodepia, benedicat Virgo Maria.